Então, a gente precisa se atentar a esses detalhes, porque o objetivo da prova já está claro, está bem definido, que é testar o candidato nos mínimos detalhes para saber se ele realmente entendeu o texto e se ele vai conseguir responder as questões que forem dadas. Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula de hoje, nós vamos fazer a resolução das questões do texto que nós já estudamos. Então, se você não assistiu à aula anterior, você precisa assistir, porque na aula anterior a gente fez análise textual, a gente compreendeu tudo sobre o texto, vimos dicas importantes de interpretação e nesse vídeo de hoje a gente só vai fazer a resolução das questões. Então, é muito importante que você volte, assista o outro vídeo e em seguida venha para esse vídeo. Você não vai se arrepender, pode ter certeza. Questão 1. De acordo com o texto, letra A, fotos de cavalos foram mostradas para humanos. O texto fala sobre isso? Não. O texto fala ao contrário. O texto fala que fotos de humanos foram mostradas para cavalos. Então tá errado essa daí. Letra B. Rostos humanos foram mostradas para cientistas. Também não. Essa está errada também. Letra C. Caras de cavalos foram mostradas para humanos. Inclusive essa daqui tá igualzinha a letra A, né? Fotos de cavalos foram mostradas para humanos. Tá errada também. Então, letra A, letra B, letra C está errada. Vamos ver agora a letra D. Ó. Cientistas mostraram rostos humanos para cavalos. O texto fala sobre isso. O texto fala que os cientistas pegaram um montão de fotos de rostos de pessoas zangadas e felizes e mostraram para os cavalos. E os cavalos, eles puderam reagir de acordo. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto, onde é que está esse trecho. Está bem aqui, ó. Cientistas mostraram aos cavalos fotografias de rostos humanos. Tá vendo aí? Então, a resposta certa é letra D. Questão 2. Qual opção está de acordo com o texto? Letra A. Os cavalos fingem. Ó, pessoal, esse pretend aqui não é pretender, é fingir, tá? Então, os cavalos fingem distinguir a diferença entre rostos zangados e felizes e reagem de acordo. Os cavalos não fingem nada. Eles apenas conseguem ver a diferença entre o rosto zangado e o rosto feliz. Então, letra A está errada. Letra B. Os cavalos procuram rostos zangados. E se você estiver zangado, eles não fazem você se sentir melhor. Na verdade, os cavalos não procuram nada, né? Não fica procurando por rosto zangado. Porque no texto diz o seguinte, ó. Mesmo se você não estiver tendo um ótimo dia, os cavalos fazem você se sentir melhor. Vamos agora para a letra C. Os cavalos podem dizer a diferença entre rostos zangados e felizes e reagir de acordo. Ó, super concordo. Por quê? Porque esse tell the difference é a mesma coisa que distinguir, ou seja, os cavalos podem distinguir. Quem consegue distinguir pode dizer a diferença, pode dizer as peculiaridades um e do outro. Então, aqui, ó, a letra C está dentro do parâmetro, né, de acordo com o texto. Letra D. Os cavalos ficam com rostos zangados ao invés de rostos felizes. Uma observação importante, stick with. Stick with é quando você escolhe uma coisa ao invés de outra, quando você prefere uma coisa ao invés de outra. Por exemplo, você está lá no restaurante e o garçom fala assim, você prefere suco de laranja ou suco de, sei lá, de melancia? Aí você fala, eu stick with, eu vou ficar, eu prefiro, eu vou selecionar o suco de laranja. E aqui continua dizendo o seguinte, ó, além disso, eles reagem de acordo. Questão 3. Qual opção está correta sobre os cavalos? Letra A. Os rostos zangados fazem com que os batimentos cardíacos deles aumentem muito. Essa aqui tá bem legal. Letra B. Rostos zangados fazem com que os batimentos cardíacos deles aumentem devagar. O texto não fala em nenhum momento que aumenta devagar. Rostos zangados fazem com que os batimentos cardíacos deles diminuam a velocidade significantemente. Também não fala sobre isso. Rostos zangados não fazem com que os batimentos cardíacos deles aumentem significativamente. Essa última questão que não pode ser mesmo, porque ela está totalmente contrária à informação do texto, tá? O que o texto fala? Vamos ver aqui. Ó. Os rostos zangados fazem com que os batimentos cardíacos deles aumentem significantemente. O que é aumentar significantemente? É aumentar notoriamente, de forma que você consegue perceber a diferença, notar a diferença. E é o que fala a letra A. Olha aqui, ó. Os rostos zangados fazem com que os batimentos cardíacos deles cresçam muito, ou seja, de forma notória, significantemente. Então,
essa é a letra A. Questão 4. No trecho do primeiro parágrafo, aí ele coloca o trecho aqui, ó. Cientistas mostraram aos cavalos fotografias de rostos humanos e eles descobriram que os cavalos podem distinguir entre rostos zangados e felizes e reagir de acordo. Esse é o trecho que estava no texto. E ele diz assim, ó, a palavra sublinhada está relacionada com... Olha aqui, a palavra que está sublinhada é essa daqui, ó, eles. Vamos ver, ó, com que esse eles se relaciona. Os cientistas mostraram aos cavalos fotografias de rostos humanos e eles descobriram que os cavalos... Eles quem? Quem que descobriu? Os cientistas, tá vendo? Ó? Então, de todas as alternativas, a letra A que está certa. Não é a letra B, cavalos e pessoas, nem letra C, nem letra D. Questão 5. No trecho do segundo parágrafo, aí ele deixa aqui bem discriminado o segundo parágrafo. Ó. Os cientistas equiparam os cavalos com monitores cardíacos, os quais revelaram que rostos zangados fazem com que os batimentos cardíacos deles aumentem significantemente. Aí ele fala aqui, ó, a palavra sublinhada está relacionada com, ó, a palavra sublinhada é isso daqui, ó. Então ele fala que os cientistas equiparam os cavalos com monitores cardíacos, os quais revelaram que os rostos zangados fazem com que os batimentos cardíacos deles quem? Dos cavalos. Então tá na cara que é a letra B, ó, cavalos. Questão 6. No trecho do segundo parágrafo, aí ele coloca o trecho aqui, que é o mesmo trecho da questão 5, tá? Ó. Os cientistas equiparam os cavalos com monitores cardíacos, os quais revelaram que os rostos zangados faziam com que os batimentos cardíacos deles aumentassem significantemente. Esse daqui, ó, está relacionado com o quê? Vamos ver. Os cientistas equiparam os cavalos com monitores cardíacos, os quais revelaram... Quem revelou o que aí? Os monitores cardíacos. Os monitores cardíacos que revelaram que os batimentos cardíacos dos cavalos aumentavam. Então, aqui, ó, heart monitors. E tem uma dica interessante também. Todas as vezes que vocês verem essa palavra which, ela estará relacionada com o substantivo anterior mais próximo. E o substantivo anterior mais próximo que nós temos é esse aqui, ó, heart monitors, ou seja, monitores cardíacos. Questão 7. No trecho do terceiro parágrafo, aí o terceiro parágrafo ele deixou aqui, ó. Mesmo se você não está tendo um ótimo dia, os cavalos podem fazer você se sentir muito melhor. A palavra sublinhada está relacionada com, vamos ver, ó, a palavra sublinhada está aqui, ó. Mesmo se você não está tendo um ótimo dia, os cavalos podem, conseguem fazer você se sentir muito melhor. A letra A diz que essa palavra tem a função de permissão. A letra B, habilidade. Letra C, obrigação. Letra D, conselho. E letra E, solicitação. Na verdade, ele diz aqui que o cavalo consegue, ele tem a capacidade, ele tem a habilidade de fazer o quê? De fazer você se sentir muito melhor, caso você não esteja em um bom dia. Então, a questão que melhor se adequa é a letra B, a habilidade. E geralmente, quando aparecer na sua prova essa palavra can e aparecer isso daqui, ó, ele quer dizer habilidade. E eu indico a vocês que na resolução de questões sempre traduzam can como conseguir ao invés de poder. Se ele tiver aí com função de verbo, você traduz como conseguir e não como poder. Obviamente, essa palavra aqui também tem outra tradução, que significa lata. Por exemplo, lata de coca. Essa palavra aqui, se for o substantivo, pode significar lata. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou deixar essa aula disponível para vocês baixarem na descrição desse vídeo. É só ir lá, clicar no link e baixar essa aula para que vocês tenham ela com vocês e vocês possam estudar posteriormente. Antes de sair esse vídeo, ative as notificações, inscreva-se no canal para que você venha receber os próximos vídeos contendo aulas e resolução de provas. Deixem as dúvidas de vocês nos comentários, as sugestões e o que vocês quiserem comentar que eu vou responder a todo mundo. Sendo assim, fiquem com Deus, vejo vocês nas próximas aulas. Sucesso nos estudos de vocês, contem comigo sempre.